Um prazer muito grande voltar a essa casa. Tanto sempre também nos acolhe, para que a gente possa conversar sobre as coisas mais importantes, as coisas que tocam a nossa alma da melhor maneira possível. Dá para ouvir melhor agora? Muitas vezes na nossa vida nós achamos que a batalha espiritual, que a luta, que a nossa trajetória espiritual é do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Essas imagens são muito usadas nas nossas vidas, nos filmes, nos livros, e isso se repetindo a gente vai entendendo dessa forma. Hoje a gente quer trazer um outro olhar, que ao invés de ser luz contra a sombra, Deus contra o demônio, a nossa trajetória espiritual vai do egoísmo ao amor. Esse polo que todos nós trazemos dentro de nós. Quem não tem um momento de egoísmo, um momento de pensar só em si, até aquele amor exemplificado por Jesus, que é o amor incondicional, o amor para toda a humanidade, o amor que se sacrifica em nome de todos. Essa trajetória é uma trajetória que possibilita muito mais nós pensarmos a evolução. E é esse nosso convite na noite de hoje. Há uma passagem nos Evangelhos que favorece muito esse nosso pensamento, que é o momento em que João Batista é confrontado com a chegada, com o início das atividades de Jesus. Ele já tinha batizado Jesus e Jesus estava começando a sua trajetória. E chegaram uns escribas e fariseus tentando colocar um contra o outro, colocar João Batista contra Jesus. E chegaram para João Batista e falaram assim: João, aquele que você batizou, meu amigo, ele está cheio de seguidor atrás dele. Uma multidão está ouvindo as falas dele, as pregações dele. Ele está mais popular que você. O que eles estavam querendo? Instigar um contra o outro. Porque caso alguém não esteja bem atualizado, uma lembrança rápida, João Batista foi o precursor de Jesus, foi aquele que abriu os caminhos para a pregação do Mestre. Ele era primo de Jesus. A mãe dele, Isabel, era parente de Maria. E, portanto, eles tinham uma proximidade muito grande. Mas, mesmo assim, houve essa tentativa. E ele olhou fundo nos olhos dos escribas, dos fariseus que estavam buscando esse conflito entre os dois, jogaram um contra o outro, e falou para eles assim: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Vocês têm nas relações de vocês, no trabalho, na família, gente que gosta de instigar uns contra os outros? Não, isso não acontece, né? Fofoqueiro, gente que gosta de arrumar briga, de arrumar intriga, de arrumar disputas, porque nós gostamos muito de disputar uns com os outros. Fala a verdade. Quantas disputas nós já tivemos nas nossas vidas, a começar pelos irmãos dentro de casa? Quem teve irmão sabe do que eu estou falando. Minha mãe falava que a gente disputava por qualquer coisa, por palito de fósforo, por qualquer coisa a gente disputava. Pelo bife, então, o tamanho do bife da gente era sempre menor do que o do outro, e um achava também, não tem jeito. Tudo é motivo de disputa dentro de casa, cunhadas, irmãos, sogra e nora. E depois, quando a gente sai
das disputas, nem bem saiu das disputas com o irmão, a gente já vai para a escola. E aí é que a porca torce o rabo, porque disputa é o que não falta na escola. Depois a gente vai, quando começa a adolescência e começa os namoros, aí as coisas acirram ainda mais, porque geralmente formam-se triângulos, pelo menos dois, disputando uma ou duas disputando um, e aí as disputas tornam-se ainda mais intensas, não só pelas notas, pela popularidade, pelas medalhas, pelos prêmios que as escolas oferecem, pelos torneios de futebol, de esportes. Tudo isso vai fazendo com que a gente fique o tempo todo competindo com o outro. Parece que o sentido da vida da gente é ganhar uma coisa, ganhar outra, ganhar uma medalha, ganhar um troféu. E por causa disso, a gente acostuma com um padrão de competição que a gente leva para a vida toda. Chega depois da Black Friday, uma liquidação qualquer, vaga no estacionamento do shopping, e as pessoas se pegam por causa de vaga de estacionamento no shopping. Não, eu vi essa oferta primeiro, e ficam disputando a oferta. Pelo que o ser humano não disputa? Nos evangelhos falava-se que os judeus disputavam até os primeiros lugares. Vocês disputaram? Tiveram que empurrar alguém para ficar aqui nos primeiros lugares? É muito interessante esse padrão, como ele leva a gente a brigar, e às vezes a gente briga por coisas insignificantes. No trabalho, todos são colegas, todos são amigos, até que vaga o cargo de chefia. Aí começa boato, fofoca, começa disputa, um a diminuir o outro, porque a gente nem sempre quer competir se elevando, se melhorando. Às vezes é mais fácil a gente parecer maior cortando a canela dos outros. Na política acontece muito isso. Ao invés da pessoa falar o que ela pretende de bom para a cidade, ela começa a falar mal do outro. Isso acontece também nas relações conjugais ou não. E aí a gente vai se envenenando, porque a competição faz com que você precise, como toda guerra, você precisa ter munição. E a munição nas relações, nas disputas, às vezes são mágoas. Se vocês forem bem observadores, vocês terão percebido que a gente às vezes armazena, coleciona mágoas. Sabe por quê? Para ter o que jogar na cara na hora da disputa, na hora da briga, porque você sabe que vem mágoa de lá e tem que vir mágoa daqui também. E isso vai dando a ilusão de que se ganha, mas na verdade não se ganha com a competição. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, fala que a mágoa ou a vingança funcionam como uma pedra incandescente, daquelas que você tira da churrasqueira para acertar em alguém. Acertar na outra pessoa é uma dúvida, porque a tua pontaria pode estar errada, a pessoa pode olhar e pode desviar, mas queimar a tua mão é uma certeza. A mágoa parece que vai atingir os outros, mas muito antes de atingir os outros, atinge quem? Atinge quem se magoa. A pessoa se envenena, a pessoa se diminui. Quem nunca jogou bola que a bola caía na casa de uma pessoa, que essa pessoa furava as bolas da gente? Muita gente vai se apequenando, se diminuindo, porque estabelece disputas, estabelece competições, acha que está perdendo.
E aí começa a atacar e a se exaltar. Essa guerra, essa competição que acontece em todos os ambientes, elas têm feito a humanidade diminuir muito. O primeiro princípio legal da humanidade, sabe qual foi? O primeiro ensaio de lei que a humanidade teve foi a chamada Lei de Talião, que falava assim: olho por olho, dente por dente. Até hoje, isso ainda vigora em alguns países do Oriente Médio. A pessoa rouba, o que acontece com a mão? Corta. Para outros tipos de crime, corta um dedo, corta vários. Olho por olho, dente por dente. A respeito disso, Mahatma Gandhi, um grande mestre pacifista indiano, fez uma frase assim: olho por olho, estaremos todos cegos. Porque se for olhar direito, quem que sobra? Tem aquela outra passagem famosíssima do Evangelho, luminosa, que leva a gente para muito aprendizado, que é aquela oportunidade em que apresentaram para Jesus uma mulher adúltera. Só aí já começa alguma coisa para a gente refletir. Pelo que vocês conhecem, é possível uma mulher adulterar sozinha? Estava andando na rua, tropeçou e adulterou. Como é que pode ser uma mulher adulterar sozinha? Claro que não. Por que só a mulher foi apresentada para Jesus para julgamento? Por quê? Não é interessante isso? Para adulterar precisa dois. Para julgar, só foi julgada uma. Isso mostra a estrutura machista e patriarcal daqueles tempos, que na hora do bem bom é para os dois, na hora de assumir a responsabilidade é para uma. Não mudou muito, vamos lá, né? Porque a criação de filhos, que é a responsabilidade da relação sexual, continua ainda ficando muito ainda para a mulher. Eu trabalho no fórum aqui de Praia Grande, a gente trabalha com disputa de guarda, trabalha com essas questões todas. A gente sabe muito, não que as mulheres sejam santas, não existe isso. Tem gente boa e gente ruim em todos os sexos, todos os partidos, todas as raças, todas as religiões. Mas sem dúvida, como regra geral, a responsabilidade ainda é muito da mulher. Mas eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus nessa passagem. Por quê? Porque eles tinham acompanhado a pregação toda de Jesus, sabiam que Jesus falava de perdão, falava de bondade, de fraternidade, falava de perdoar infinitas vezes. Mas Moisés tinha falado que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada. E como quem falava contra a lei de Moisés era ele próprio executado e apedrejado, eles falaram: vamos pegar ele, vamos apresentar uma mulher adúltera e vamos perguntar para ele: o que o senhor acha que deve ser feito com ela? Se ele falasse vamos apedrejar, ele estaria contradizendo tudo que ele já tinha falado e se desmoralizaria perante todo mundo. Destruía Jesus pela própria boca. Se ele falasse não, vamos perdoar, ele estaria indo contra a lei de Moisés e eles poderiam matar Jesus também pela própria boca. Não precisava provar, não precisava de testemunha, está tudo provado. Era difícil sair, fala a verdade. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tinha saída. Não tinha saída para nós. Mas Jesus, que é essa luz das nossas vidas, ele olhou para todo mundo, olhou no fundo dos olhos, com autoridade que só ele poderia ter, e falou para todos nós aquele tempo e para todos nós em todos os tempos, que nós gostamos de disputar, gostamos de acusar, gostamos de apontar e de apedrejar todo mundo. Fala a verdade. Ele olhou para as pessoas daquele tempo e olhou para nós
e falou assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele foi a favor da lei de Moisés, ele falou para tirar a pedra, mas somente aquele que estiver sem pecado. E conta os evangelhos que as pessoas começaram a abrir mão. Até hoje a gente usa essa expressão: fulano precisa abrir mão, a gente precisa abrir mão das coisas, dos nossos padrões, dos nossos preconceitos, das nossas raivas. E as pessoas, a partir da fala de Jesus, começaram a abrir mão e a soltar as pedras que lhe já estavam nas mãos. Conta os evangelhos que começaram dos mais velhos para os mais novos, provavelmente que se lembravam de mais pecados, e foram saindo da praça. E ele ajoelhou para riscar o chão, e quando ele levantou, só estava ele e a mulher. E ele perguntou: mas ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele passou a mão na cabeça? Ele falou que ela estava certa? Não. Tanto é que ele falou: não peques mais. Isso quer dizer que ele considerou que ela fez um pecado, mas ele não condenou. Que ele, cá entre nós, ele era o único que podia tirar pedra pelo critério dele, porque ele estava sem pecado. Ele era o único que estava sem pecado. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Essas passagens, gente, elas fazem a gente pensar, elas trazem para nós um padrão de funcionamento mental que tem gerado, que está por trás de todas as guerras, todas as disputas, todos os conflitos que existem na Terra. Dois irmãos parece que se dão bem até que um pai ou uma mãe morre e tem uma herança para disputar, é ou não é? Como diz Paulinha da Viola, irmão desconhece irmão na hora do dinheiro. Nós temos um padrão, e esse padrão está por trás da nossa infelicidade. E esse padrão é muito bem representado na estrutura policial e judiciária que nós temos. Você tem a polícia que investiga, você tem o promotor que acusa, você tem o juiz que julga e você tem o carcereiro que prende. Nós fazemos isso o tempo todo. A gente, quando olha as pessoas, quando olha os atos do mundo, a gente olha para investigar. Quando tem um acidente, a primeira coisa que eu pergunto para o outro é: quem foi o culpado? Quando duas pessoas se separam, marido e mulher se separam, qual é a pergunta que a gente faz? Quem é o culpado? Quem errou? Esse padrão não nos tem ajudado em nada, não nos faz crescer, joga uns contra os outros. Esse padrão é simbolizado pelo fariseu e pelo escriba, que tentaram jogar João Batista contra Jesus. Esse padrão precisa ser observado dentro de nós. O convite é que cada um de nós avalie na sua vida passada e daqui para diante o quanto esse padrão lhe faz infeliz. Esse padrão nos faz muito infelizes. A respeito desse padrão, Madre Teresa de Calcutá, uma alma iluminada que hoje atua em diversos centros espíritas, especialmente no trabalho de cura, ela e as suas seguidoras, as suas condiscípulas, ela tem uma frase fantástica a respeito disso. Ela fala que a questão da vida nunca foi entre você e o outro. Parece que vencer o outro é a coisa mais importante. A questão da vida nunca foi entre você e o outro. A questão da vida sempre foi entre você e Deus. A nossa busca não é por ser melhor que o outro, porque num mundo que tem tanta gente ruim, ser um pouquinho melhor que o outro não é grande coisa. Concorda comigo? Na cadeia não tem isso?
A pessoa é assassina na cadeia e às vezes é bem considerada na cadeia o assassino, está lá em cima. Aparece um estuprador, todos nós sabemos o que acontece. A ignorância às vezes é tão grande que quem joga o estuprador dentro da cela ainda fala: olha aí para vocês um Jack. Sabe por que é ignorância? Porque teve um assassino na Inglaterra que chamava Jack o Estripador, porque ele estripava, ele cortava a barriga das pessoas e saía as tripas para fora. Não é Jack o estuprador, é o estripador. E aí eles falam para as pessoas: olha aí, tem um Jack para vocês, porque ele sabe que o que vai acontecer com um estuprador na cela, que é considerado o pior criminoso, nós sabemos e somos omissos com relação a isso, porque nós concordamos. Grande parte de nós fala: tem mais é que sofrer mesmo. Então, esse padrão nos tem feito cada vez piores, porque a pessoa vai para uma penitenciária, vai para uma cadeia, se melhora? Alguém acha que a pessoa se melhora numa penitenciária? Ah, mas ele fez sofrer, ele tem mais é que sofrer. Certo, mas ele ficando pior lá dentro, quando ele sai, ele vai piorar a vida de quem? Ora, então a conta é o seguinte: nós pagamos mais de 5 mil reais por preso no Brasil. 5 mil é pouco ou é muito? Depende. Se for para ele melhorar e sair de lá um homem bom, uma mulher reestruturada, tá bom, 5 mil tá bom. Mas para piorar as pessoas, 5 mil é caro pra caramba. Na verdade, 100 reais para piorar já era caro. Aí, isso é um símbolo interessante da vingança. Quando você se vinga, você queima a sua mão atirando pedra nos outros. Você quer se vingar do criminoso e põe numa cadeia a pior possível, onde todo mundo sabe as barbaridades que acontecem. E essa ação que você faz de vingança se volta contra quem? O preso que é vingado, que é violentado, que é massacrado dentro de uma cadeia, vai se vingar contra quem? Se não contra nós mesmos, nossos filhos e nossos netos. É a tal da vingança boba, da vingança burra, porque toda vingança é burra. E o Espiritismo, como nenhuma outra doutrina, vem nos elucidar a respeito disso. Os romances espíritas, não precisa nem ser os livros doutrinários de Allan Kardec, os romances falam isso. Espíritos que estão há 300, 400, 600 anos num círculo de vinganças mútuas. Numa vida ele prejudica o outro, na outra ele é prejudicado, e vai assim. E aliás, isso acontece mesmo nessa vida, fala a verdade. A última vez que você viu uma notícia de um judeu, do exército judeu, mandando um míssil para o lado palestino e matando famílias e crianças lá, depois na semana seguinte você viu um homem-bomba passar a fronteira e estourar um restaurante lá de lá, você fala o quê? Ah, isso é notícia velha. Eu já vi isso. Se fosse notícia de 3 anos atrás, você não notaria, porque é sempre a mesma coisa. Parece aquelas famílias do Nordeste. Hoje tem pouca notícia sobre isso. 2 famílias que rivalizavam, que eu mato o tio dele, porque o tio dele matou o meu avô, porque o meu avô matou o bisavô dele, e a gente pergunta o quê? Quando é que isso vai parar? Hoje, meus amigos, minhas amigas, quem está perguntando isso para a gente são os nossos espíritos protetores, são os nossos orientadores, nossas vozinhas, nossas mães que estão aqui certamente acompanhando, que certamente trouxeram cada um de nós aqui. E está perguntando para você, para o seu padrão vingador, para o seu padrão acusador, quando é que isso vai parar?
Quando é que a sua atitude de briga, de acusar e ser acusado, de prejudicar e ser prejudicado, quando é que você vai conseguir sair dos círculos de vinganças mútuas? Ou aqui tem gente que não disputa com ninguém. Quem não disputa nada com ninguém, nunca disputou, que atire a primeira pedra. Certo? Eu estou com os dois braços abaixados. Nós precisamos sair desse padrão, construir um outro padrão comportamental, e é isso que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos convida, especialmente na noite de hoje. A cada vez que um escriba ou fariseu, vocês estão entendendo a comparação? Um escriba ou fariseu entrar na sua vida e começar a jogar você contra seu irmão, você contra um colega de trabalho, você contra um vizinho. Tem isso em prédio? Tem isso em casa, assim, um jogando contra o outro? Cada vez que isso acontecer, você tem o Evangelho para falar: não estou nessa. É preciso que eu cresça para aquele que diminua. Quem estiver sem pecado pode julgar a vizinha da esquerda, da direita. Ou você pode repetir com Jesus: o meu reino não é desse mundo, a minha disputa não é com o outro, a minha trajetória espiritual não é ser melhor que a minha vizinha, melhor que o meu colega de trabalho. A minha ambição é ser melhor que eu mesmo, é melhorar e me aperfeiçoar em bondade, em justiça, em perfeição, no rumo de Deus. Eu não preciso ser melhor que ninguém aqui, não preciso ter um carro melhor. Agora final de ano acontece isso, não acontece? Tem um parente seu, cidade de praia tem essas coisas, né? Liga os parentes de vez em quando: tô com uma saudade de vocês. Aí vem a pessoa e tá com um carro novo. Aí você olha o teu dentro da garagem e fala: começa a comparar. Nem precisa ser final de ano, às vezes você está saindo de casa bem, você está saindo de casa tranquilo, otimista. Olha pro lixo do vizinho, tem um papelão daqueles fininho e grandão assim. Televisão de 50 polegadas. Aí você lembra do quê? Do tubo de imagem, aquela que tem 50 de fundo. Sabe como é que é? Imagem ruim, um monte de coisa. E aí você começa a se comparar. Eu tenho a impressão que tem gente que guarda sacolinha de shopping. Vai pro shopping cheio de sacolinha já, com coisa dentro, e vai passeando aquele monte de sacolinha. A pessoa cruza com ela e fala: como é que ela consegue comprar tanta coisa? Né? Nós estamos o tempo todo competindo. A sociedade de consumo fala para todos nós o tempo todo que nós valemos pelo que a gente compra, pelo que a gente tem, pelo que a gente, não pelo que a gente é, nem pelo que a gente faz. Nós precisamos perceber a sociedade de consumo como um dos fariseus que quer jogar um contra o outro, porque interessa para eles essa competição, para a gente, pela competição, querer comprar cada vez mais. Compre. Teve uma propaganda de tesourinha para criança, isso há muitos anos atrás, que a propaganda era só duas crianças, assim, uma com a tesourinha, acho que era a tesourinha do Mickey, e uma pegava a tesourinha e falava para a outra assim: eu tenho, você não tem, eu tenho. Eles tentam jogar um contra o outro para manipular os bonequinhos e fazer a gente ser e comprar o que eles querem. E a gente, aos olhos de Jesus, a gente estudando o Evangelho, a gente pesquisando o Evangelho na vida e não só na casa espírita, a gente pode se armar, se preparar para esses momentos e falar: meu reino não é desse mundo. A questão da vida nunca foi entre eu e os outros, é entre mim e Deus. E aí você abre mão e se lembra das lições do perdão,
das lições do arrependimento, das lições da reconciliação que Jesus deixou várias vezes. Inclusive ele falou que se alguma vez você estiver indo até a sua casa religiosa e lembrar que tem alguém contra você, que você largue a sua oferta no altar, foi o símbolo que ele usou nos evangelhos, e vá correndo. É a única ocasião em que Jesus incita a gente a ter pressa, e vá correndo se reconciliar com o teu adversário, antes que ele te mande para o acusador, para o juiz, para o carcereiro, e você tenha que pagar até o último centavo das tuas dívidas. Porque assim, o que você não se ajeita, o que você não se arruma, não passa com o tempo. Aquela mágoa armazenada melhora, aquilo vai fermentando na mente da pessoa, e ela vai chegando num ponto que ela nem o perdão mais tardio chega a adiantar. Então você tem que se reconciliar logo com o teu adversário. É isso que Jesus nos ensina. Nós precisamos perceber que ao invés de olhar as pessoas para acusar, você precisa olhar para aprender. É bom olhar o comportamento das outras pessoas, mas para aprender e para fazer aquela pergunta. Vocês já ouviram falar sobre esse gesto aqui, da acusação? Que tem um dedo acusando para o outro e tem 3 apontados para quem? Então, cada vez que você olhar para alguém e pensar em acusar, lembra dos 3 olhando para você ali e fala: essa pessoa está fazendo o mesmo, e eu? Como é que eu sou? Eu já me peguei no trânsito, xingando quem anda reto, dando pisca. Então passa um monte de rua e ele dando pisca. Aí eu xingo, pensando: caramba, o cara não sabe dirigir. Daqui a pouco eu olho para baixo no carro, no painel, pisque, pisque, pisque. Eu também estou dando pisca. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Será que a gente tem tanta moral para sair acusando todo mundo? Quem é você? Para ser o juiz do mundo, para ser o acusador do mundo, para ser o carcereiro do mundo. A vida fica mais leve e mais tranquila quando você remete os seus atos apenas ao que é certo, ao que é bom e ao que é justo, que é Deus. A vida é muito pesada, a vida é uma guerra. Sempre que você estabelece essa briga, essa competição, a relação homem-mulher é a guerra dos sexos, a relação entre as torcidas é luta de torcidas, tudo é disputa, tudo vira guerra na vida da gente. E essa vida está muito pesada. Vocês nunca se pegaram no final do dia sentindo um peso excessivo nos seus ombros? Esse peso é um padrão errado que a gente está carregando há milênios. Hoje nós somos convidados, como há 2000 anos, ao perdão. Hoje nós somos convidados, como há 2000 anos, à reconciliação. Mas estamos colocando tudo isso num pacote para que todos nós lembremos que é possível mudar a nossa programação mental. É possível mudar esse padrão de competição, de medir uns nos outros, de disputar o tempo todo. Porque aquele que se exaltar, disse Jesus, aquele que se exaltar, aquele que quiser aparecer mais do que os outros, será humilhado. Aquele que se humilhar em nome do bem, será exaltado. Alguém pode estar falando: mas quando que tem tanta gente aqui que é humilhada, e que é gente boa, que é humilhada e que nunca vai ser exaltado? Calma, calma. As bem-aventuranças são o cerne do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha são o cerne dos Evangelhos. E aí eles falam: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino
dos céus. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Toda essa disputa dos homens é uma disputa sem sentido. Chega de ser como um cachorro correndo atrás da roda. Vocês já viram o cachorro correndo atrás da roda? Corre feito um desesperado. Quando o carro para, ele olha para a roda e... Para que eu corri tanto? Para que eu fiz todo esse esforço? Muita gente trabalha muito, não para em casa, falando que está fazendo isso por causa dos filhos. Será que é bom mesmo para os filhos ficar sem pai ou sem mãe, a título de dinheiro? Você não está ensinando valores para ele, que o que vale mais é o dinheiro e não a convivência pai e filho? Mãe e filho? Vamos pensar a respeito disso, gente. É hora da gente mudar a nossa vida. Todos nós queremos um feliz 2018. Queremos ou não queremos? Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade, falou que loucura é você fazer as coisas de sempre e querer resultados diferentes. Então a senhora fez um bolo e não gostou. Aí pega os mesmos ingredientes, o mesmo procedimento e fala, dessa vez vai dar certo. Quem quer um 2018 diferente e melhor aqui? Quem? Todo mundo. Quem pediu para Deus na passagem de ano, um ano sem problemas, um ano diferente, sem problema de saúde? Quem pediu? A gente está pedindo isso há 30 anos, nunca deu certo. Nunca deu certo. Sabe por quê? Porque a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Quem pediu ou prometeu para Deus que nesse ano vai ser humilde, vai aprender com o sofrimento e vai se amansar, como as 3 bem-aventuranças de Jesus? Quem prometeu isso para Deus? Loucura é querer um 2018 diferente, mantendo as mesmas atitudes de 2017. Boa noite a todos. Obrigado.